Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Hoje é quinta-feira e nós temos o estudo de um pedacinho da Torá. Eu sou o Renato de Prinzo e tenho a grata satisfação de trazer para vocês esse estudo que traz alguns números da Torá, alguns dados que nós encontramos escondidos às vezes no texto, algumas comparações que nós fazemos do texto da Torá com outras áreas do conhecimento, para você poder ter um auxílio no teu estudo da Escritura, né? Sempre o estudo da Escritura é mais importante, mas muitas vezes a gente compara esse estudo com outros estudos e verificamos que se complementa, o estudo se complementa. Então, vamos abrir o coração para estudar hoje mais um pedacinho do Mishkan, dos itens do Mishkan, da importância do Mishkan na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa evolução, na evolução do ser humano, né? Então, muitos ensinamentos são trazidos pelo Eterno nestas porções e a gente precisa, então, aprofundar um pouquinho esse estudo. Vamos, então, tratar, né, tratar hoje daqueles homens que foram escolhidos pelo Eterno para trabalharem, para conduzirem as obras do Mishkan, para conduzirem as obras de manufatura, as obras artísticas, né, as obras de tecelagem, de construção, enfim, os Ovedim HaMishkan, os trabalhadores, né, aqueles que vão realizar as tarefas para a construção do Mishkan e dos itens do Mishkan. Então, eu quero trazer para vocês ainda uma comparação, né, desse momento da construção do Mishkan, da importância do Mishkan, com toda a história que nós já vimos lá desde Bereshit, né? Às vezes parece que não há um paralelo entre o que já vimos e o que estamos vendo agora, mas tudo se complementa. A Torá é uma história dinâmica que um capítulo que estudamos há algum tempo atrás traz elucidação, traz esclarecimento para o que estamos estudando agora e, da mesma maneira, o que estudamos agora quando retomarmos o estudo das porções de Bereshit, nós vamos ver que as informações se complementam, né? Então, isso é muito interessante na Escritura, nós podemos associar todas essas instruções, as instruções que são dinâmicas, né? Que nós precisamos a todo momento estar recorrendo ao que já aconteceu, o que já lemos, o que já estudamos, com aquilo que ainda vamos estudar nesse ano ainda, né? Então, eu quero trazer para vocês lá o início, né? O início que foi justamente, né? Justamente de Adão a Noar, né? De Adão a Noar nós temos aqui algumas gerações que aconteceram, né? Nós temos Adão, o primeiro homem, Adão Harishon, o primeiro homem, o primeiro ser humano criado pelo Eterno, e nós vemos que ele deu origem a uma descendência, né? Que nos traz até os dias de hoje. Nessa descendência, nós vimos aí que houve um período, né? Houve um período em que a raça humana se degradou, a raça humana estava a ponto de ser exterminada, né? Ser reiniciada, digamos, resetada, como a gente fala na linguagem da informática, reiniciar, né? Rebutar é a palavra mais em voga, né? Rebutar o seu computador, rebotar a raça humana, que foi justamente, né, nesse período aqui, nesse período de metade dessa árvore genealógica, que a humanidade se degradou muito. Então o Eterno decidiu que iria reiniciar, mas ele não reiniciou. Por quê? Porque ele viu graça nesse homem chamado Noar, né? E Noar era um homem justo, um homem correto, né? Um homem perfeito. E aí o Eterno atribui a Noar a tarefa de reiniciar a raça humana. Então Noar, seus 3 filhos, as 4 esposas, são os responsáveis pela manutenção da vida na face da terra, manutenção do ser humano
dos animais na face da terra. Então, o ser humano ganhou essa chance de reiniciar. Mas e numa próxima transgressão, o que, que aconteceria? O Eterno prometeu que não destruiria, né? Não destruiria o ser humano novamente daquela maneira, mas ele vai nos dar uma ferramenta para nós utilizarmos e acabarmos com essa iniquidade, voltarmos, fazermos um retorno ao aquele, aquele momento em que Adão vivia lá no Gan Éden, no momento em que ele conversava com o Eterno, em que ele vivia com o Eterno. Então, isso acontece de Noar, né, de Noar a Moshe. Então, Noar, quando ele atravessa o Mabul, naquele período que ele atravessa o Mabul, no Mabul ele tinha seus 3 filhos, Ham, né, Ham, Shem e Yefet, e logo depois ele tem o seu filho, o Shem, seu filho Shem, tem um filho chamado Arpachshad, foi o primeiro ser humano a nascer depois do Mabul, né? E desse Arpachshad nós temos uma linhagem que vai até Moshe. Então nós vemos aqui que em Eber, né? Eber, quando Eber nasceu, ele foi aquele que se manteve fiel ao Eterno. Nas próximas gerações, nos seus próximos descendentes vão estar conectados ao Eterno, né? Daí vem o Ivrit, né? A língua hebraica, o Ivri, o hebreu, né? E o hebreu depois vai se transformar em israeli, e depois nós temos hoje o povo Yehudi. Então, primeiro nós tivemos o povo Ivri. E nesse momento aqui do nascimento de Peleg, com o nascimento de Peleg, as nações se dividem, né? O Eterno divide as nações, as línguas, e aí nós temos todo o desenvolvimento da raça humana. Então nós vemos aí que de Adão a Noa nós tivemos 10 gerações, e de Noa a Moshe nós tivemos 17 gerações. Ora, considerando que Noa é o primeiro aqui, o 10º aqui, nós temos que Moshe é a 26ª geração a partir de Adão, né? Então, 26 é um número muito significativo. Então, o Eterno colocou a sua marca nessas 26 gerações. Mas de Noa a Moshe, nós temos 17 gerações. 17 é a gemátria da palavra Tov, bom, né? E é um número muito significativo, porque essa palavra Tov, o Eterno usou muitas vezes, né? Muitas vezes, no final de toda a sua criação. Cada coisa, cada evento que ele criava, né? Ele no final dizia, nós vemos na Torá, Vaere Elohim que Tov, e viu Elohim que era bom. Então, Tov é essa palavra que amarra toda a criação do Eterno. Tudo que ele fez era bom, tudo que ele fez era bom. Então, nós vemos que essa colocação dessas 17 gerações aqui, né, elas têm a ver com a criação do Eterno. O Eterno repovoou a terra em Noar, né? Noar foi aquele que trouxe o repovoamento da terra, ou seja, evitou que a terra perdesse a raça humana foi preservada graças a Noar, e o Eterno, né, nos deu Moshe, que vai trazer a ferramenta para a gente não cair, né, não cair novamente naquela situação em que a humanidade estava aqui. Por isso que foram 17 gerações. Por quê? Porque Elohim viu que era bom, né? Então nós temos essas 17 gerações. Então nós temos uma grande ligação entre Noar e Moshe. Nós vamos ver aqui que muitos acontecimentos que marcaram a vida de Noar têm também um acontecimento marcante na vida de Moshe. Por exemplo, nós temos aqui, né, nós temos aqui a situação dramática da vida de Noar, que foi justamente a arca, né? A arca de Noar, a arca de Noé.
a arca que trouxe a salvação para os animais e o ser humano. Então, no Bereshit, no capítulo 6, verso 14, o Eterno diz para Noar: Ase lecha tevat etzei gofer, e faça, né, faça para ti uma arca de madeira de gofer, né, uma madeira que permitiria que essa embarcação flutuasse sobre as águas da iniquidade, as águas que vieram destruir toda a civilização até aquele momento. Kinim, Kinim Taase, compartimentos farás, it Hatevá, e Hatevá, Verá, Faretá, Otá, e a cobrirás, né? Não, compartimento farás a arca e a cobrirás mibeit mihuts ba kofer, né? Ba kofer, e a cobrirás interna e externamente com breu, né? Com betume, né? Uma material que fizesse com que as frestas das madeiras não permitissem a entrada de água e essa nave flutuasse sobre as águas. Então, essa nave flutua sobre as águas, levando aí os seres humanos e os animais. Então, essa é a primeira vez que aparece o termo Tevat, uma arca, né? E aparece esse termo mais uma vez, né? Você pode encontrar mais detalhes quando a gente estudou lá num pedacinho da Torá, número 30, dos números da Torá. Recentemente nós estudamos a Arca de Moshe, onde nós falamos um pouquinho mais sobre essa segunda arca, a Arca de Moshe, que vem no capítulo 2 de Shemot, no verso 3. Velô Yarelá Od, e não pôde mais escondê-lo. Hatzfinou, Vatikar, Lo, e pegou para ele Tevat Gomê, né? Tevat Gomê, Gomê, e pegou para ele uma arca de Gomê. De Gomê é o junco, né? O junco escrito em hebraico, né? Junco suf, como a gente conhece, né? O Yansuf, por exemplo, mar de juncos. O suf de Yansuf é uma palavra egípcia, né? O junco em hebraico é Gomê. Então você vê aqui que é uma relação dos sons entre gofer e gomê, né? Então você tem aqui similaridade no som, apesar dos significados serem diferentes. Vatarre berá, ba remar, u vazufet, vatase, ba it Hayelet, Vatase, Basuf al Sefat Hayor. E a vedou com argila e piche, e colocou nela a criança, Moshe, e colocou no suf, né, no suf, que é o junco, palavra junco em egípcio, sobre a margem do Nilo, né, Aior, do Nilo. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos que, na primeira arca, na primeira aparição da palavra arca, ela veio para justamente salvar a humanidade e foi colocada acima daquela água que acabou com aquela iniquidade, né? A água que veio para fazer a limpeza, de todo aquele povo, né? Antes de Noé, que provocou aí todo o motivo do Eterno acabar com aquele povo. E agora nós temos Moshe chegando e é colocado justamente sobre as águas do Nilo, o Nilo que representava a idolatria que reinava naquele momento. Naquele momento o povo era idólatra, o povo adorava diversos deuses, toda uma iniquidade que vem, né, e Moshe subsiste, Moshe sobrevive acima
daquela iniquidade. Então nós vemos aqui o seguinte, né? Nós vemos que essa primeira arca visava a preservar Adão, preservar a raça humana sobre a face da terra, né? Que seria destruída pela sua iniquidade. E aqui nós temos uma outra arca que vai, né, redimir Adão, redimir, ou seja, o ser humano vai transgredir, nesse momento o Eterno não vai destruir, mas o Eterno vai apresentar uma, uma forma, né, do ser humano se redimir de todas as suas transgressões. Então, essas duas arcas tinham uma função, cada uma tinha uma função, flutuar sobre a iniquidade, trazendo a salvação. A partir daí, elas perdem o significado, elas não têm mais significado. Por isso que você não vai encontrar essas arcas em nenhum lugar, né? Nem na arqueologia, em nenhum lugar você vai encontrar essas arcas. Por quê? Porque acabou a sua função, acabou a sua função. Você vai encontrar o resultado, né? Na arca de Moshe nós vamos encontrar a Torá, que virá através de Moshe para a salvação do ser humano, a salvação das iniquidades, a remissão virá através da prática dos ensinamentos que estão na Escritura. Vamos ver mais alguma conexão que existe entre Noar e Moshe, né? Nós vimos que o Mabul terminou e que dia? Que dia que deu-se por encerrado o Mabul? Foi naquele momento em que Noar subiu na arca, né? Abriu aquela cobertura da arca, abriu aquela porta e viu que o solo estava seco. Então é nesse momento que ele pode descer e colocar o ser humano sobre a face da terra, os animais sobre a face da terra, para aí se multiplicar e preencher o mundo. Então nós vemos lá em Bereshit capítulo 8, verso 13. Vaihi be'ahat vesheshmeot. E foi no ano 1.600, Shaná, ou seja, no ano 601. Barishon ba'erad lachodesh, no primeiro do primeiro mês. Então, o dia, né, o dia primeiro não aparece aqui dia, mas aparece que no primeiro do primeiro mês. Então, o Eterno está instruindo para a gente que foi no primeiro dia do primeiro mês. Harevu Hamaim, secaram as águas, Meal Haaretz, de sobre a terra. Vai assar Noar et Mircê, e saiu Noar na cobertura, Hatevá, da arca. Vaiare verine harevu pinei ha-adamá. E viu e olhou, e eis que estava seca a face do solo, ou seja, a superfície do solo estava seca, poderia se descer. Então isso aconteceu no primeiro dia do ano 601 da vida de Noar, né? 601 da vida de Noar. Não era o ano 601 desde a criação, foi no ano 601 da vida de Noar. Noar entrou na arca quando ele tinha 600 anos, e nesse dia aqui, né, nesse dia, quando ele completa 601 anos de vida, ele desce da arca, ele verifica que o solo está seco e ele poderá descer. Né? Ele poderá descer, não vai descer ainda, o Eterno vai dizer em outro momento para ele descer. E nós vemos lá a construção do Mishkan, nós veremos aí nos próximos estudos da Parashá Shavua, nós veremos aí como, em que momento, né, o Eterno vai dizer que o Mishkan seja erguido. Né? Nós vamos ver isso nas próximas porções, já no livro de Vaikra, né? Quando finalizarmos o livro de Shemot, estamos aí no finalzinho do livro de Shemot, nós veremos o momento de erguer o Mishkan. Bayom HaHodesh, e no dia primeiro,
Harishon Be'erad Lahodesh, ou seja, no dia primeiro do primeiro mês. Então você viu aqui esse texto aqui, é o mesmo texto apresentado lá em Noah. Barishon Be'erad Lahodesh. Então, é o primeiro dia do mês, é justamente o Rodesh, né? A renovação, o renascimento, né? É o momento da lua nova, o momento em que a lua vai apresentar, né? Vai começar a crescer e trazer luz sobre a nossa noite. Então, nesse momento aqui, é o primeiro dia do mês. Takim et Mishkan Ohel Moed. Levantarás o Mishkan a Ohel Moed, a tenda da reunião ou tenda do encontro. Então é esse Mikdash, né? O Mikdash que o Eterno diz, construa o Mikdash e habitarei no meio de vocês, habitarei no meio de vocês todos, né? Então é desse primeiro dia, exatamente, né? Exatamente, se passaram aí 17 gerações e aconteceu, né? Aconteceu de Noar a Moshe 17 gerações, Tov, né? Que Tov, o Eterno viu que isso era bom, e na mesma data acontece tanto a renovação do ser humano sobre a face da terra, em Noa, quanto, né, quanto o levantamento do Mikdash, né, o levantamento do Mishkan, do Ohel Moed, que vai trazer né, a remissão das transgressões do ser humano. Então nós vemos aí uma relação muito forte, né, no, no momento em que Noar abre a cobertura da arca, ele vai trazer, né, ele vai trazer a possibilidade do ser humano se manter sobre a face da terra. E no momento em que, está preparado o Ohel Moed, e que a cobertura vai ser feita pelo Eterno, o Eterno vai pousar a sua nuvem sobre o Mikdash, o ser humano, o Adão, poderá redimir as suas transgressões. Então você vê aí, né, você vê que há uma relação muito forte entre a vida, a criação do ser humano, a vida do ser humano, o momento do renascimento do ser humano para ser então um descendente de Noa, né, como muitos dizem, Binei Noa, mas todos somos Binei Noa, porque todos descendemos dos seus 3 filhos, né? Então todos somos Binei Noa, mas todos somos Binei Adam, né, porque Noa era descendente de Adão. A Torá não fala em nenhum momento de Binei Noa, né? A Torá fala de Binei Adam, né? Porque todos somos filhos de Adão. Mas é só para exemplificar aqui nesse momento, exemplificar nesse estudo, que aquele momento em que Noa traz seus 3 filhos para essa terra que agora ficou seca, ela vai poder, né, trazer de volta toda a civilização humana sobre a face da terra. E os animais, né, os animais que foram transportados na arca e os vegetais que também foram transportados na arca. E com Moshe nós teremos a remissão das transgressões. Como virá essa remissão das transgressões? Através, né, através das oferendas que nós vamos ver lá no livro de Vaikra. No livro de Vaikra, nós vamos ver como serão feitas as remissões das transgressões do ser humano. O ser humano não vai ser mais destruído pelo Eterno, mas vai ser dada a oportunidade de se arrepender, né, se arrepender com sinceridade dos seus erros, né, e apresentar um corban e aí redimir os seus pecados. Então, se você não lembra como foram os passos do Mabul, né, aqui a gente tem um resumo desse gráfico aqui, né, desde o momento em que Noah entra na arca, no dia 10 do segundo mês, quando ele tinha 600 anos, e vai, né, e vai até a saída no primeiro dia do primeiro mês, quando ele tinha 601 anos. Então nós podemos inferir daqui o quê? O Mabul foi uma mudança no planeta Terra. Né? Né, no Mabul, o que aconteceu? A formação dos continentes, houve a separação dos continentes nesse momento. Né?
essa separação dos continentes também fez o quê? Né? Fez a criação, né? O nosso planeta passou a ter as estações do ano. Então, esse primeiro dia do primeiro mês do ano 601 foi, foi esse momento em que se inicia, né, inicia primavera, verão, outono e inverno sobre a face da Terra. Então, é aí que se inicia o calendário hebraico como a gente conhece hoje. Até que esse momento, né, os dias passavam de forma igual, dia e noite tinha a mesma duração. Então, nesse momento que nós temos essa essa mudança na face da Terra, essa mudança que acontece até, né, que vivemos até o dia de hoje. Então, é esse momento aqui foi marcado na Escritura como o primeiro dia do primeiro mês, né, o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro dia do primeiro mês, que é justamente o mês da primavera. Então, esse é o primeiro mês, ainda não tinha nome o mês, né? O mês ainda não tinha nome. E a partir de agora é que vão ter nome. Nós vemos isso, né? Nós vemos isso em Moshe. Moshe, né? Moshe, no 15º dia do primeiro mês, ele sai de Mitzrayim carregando todo o seu povo, que vai ser redimido pelo Eterno. Então, um ano depois, né? Um ano depois, praticamente, o Eterno diz para ele levantar o mexicano no dia primeiro, né? Primeiro do primeiro mês do ano em que ele passou no deserto. Então, ele passa, ele passa 50 dias, né? Ele passa 50 dias no deserto, ele e todo o povo recebe os mandamentos do Eterno, as Aseret Devarim, e depois ele sobe ao monte, recebe do Eterno todas as instruções, recebe as duas tábuas e todas as instruções sobre os mishpatim, sobre Terumá, sobre a construção dos itens do Mishkan, ele recebe toda essa instrução do Eterno, e aí ele desce com as duas tábuas, fica irado lá com o povo que construiu bezerros de ouro, quebra as tábuas, sobe de novo, 40 dias pedindo perdão pelo povo, desce, né? Depois ele sobe de novo, o Eterno manda agora ele lavrar duas pedras iguais àquela que o Eterno deu para ele na primeira vez, e aí o Eterno grava nessas duas tábuas novamente as mesmas palavras, e ele desce justamente no Yom Kippurim, o dia do perdão, o dia da expiação, né? Por quê? Porque foi justamente nesse dia que Moshe desceu com, com o segundo conjunto de duas tábuas, com a série Adevarim. E né, nesse período aqui, houve a construção do Mishkan. Né? Foi feito a Terumá, todos contribuíram com cada um dos itens, e aí foi feita a construção de, de todos os itens do Mishkan durante esses 3 meses. Depois, 3 meses seguintes, o Eterno falou para todo mundo aguardar, todo mundo estava ansioso para levantar o Mishkan, mas o Eterno disse: você vai levantar o Mishkan, né, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Então temos que aguardar aí 3 meses, temos que fazer as coisas devagar, temos que dar tempo ao tempo. Então, nós temos aqui uma grande semelhança entre Noah e Moshe, né? E essas duas pessoas, esses dois seres humanos tiveram cada um uma missão muito importante para todos nós, para que nós continuássemos a existir e para que nós tenhamos a oportunidade de fazer a remissão dos nossos erros, né? Nós temos condição de fazer a remissão dos nossos erros justamente e através dos ensinamentos do Eterno, né? Dos ensinamentos que são trazidos por Moshe na Torá do Eterno. E vamos entender como que o Eterno nos mostra esses detalhes que nós veremos agora, né, que talvez você não tenha prestado atenção no último estudo, na porção Kitzá, trazida brilhantemente pelo Moré Harmson, né, que fez um estudo
fantástico dessa porção, nós vemos aí que foram chamados, né? Foram chamados, algumas pessoas foram escolhidas pelo Eterno para justamente nos trazer, né? Nos trazer os itens do Mishkan, para coordenar todas as atividades, né, que foram feitas lá no Mishkan. Então, vamos ver agora, né, como, como o Eterno seleciona essas pessoas. Né? Vamos ver como o Eterno nos traz essas pessoas. Então ele diz, Re, veja, né? Veja, Re, o nome de uma porção. Re, Karati, Bishem, chamei, Karati, chamei, Bishem, no nome de Betsalel, Betsalel, Ben Uri, Ben Hur, le, ma, le, ma, le Mate Yehudá. Então, esse cidadão Betsalel foi escolhido da tribo de Yehudá. Ele era filho de Uri e também filho de Hur, ou neto de Hur. Né? Então, nós temos que cuidar aí de não fazer a tradução, porque senão a gente perde o ensinamento que está aqui nesses textos grafados em vermelho, né? Porque há muito ensinamento aqui que a gente perde quando faz uma tradução de Betsalel, Uri, Hur e Yehudá. Né? Então, nós vemos que há um significado muito importante nesses nomes, como nós já vimos na porção Kitzá um pouquinho, eu vou aprofundar um pouquinho mais o que o Moré Heimson nos trouxe na porção. Né? E nós vemos aqui mais o que? Vaamale Otô, e o encheu quem? Betsalel, e o enchi. Ruach Elohim, com o mover de Elohim. A essência de Elohim, a ação de Elohim. O mover de Elohim é que nos faz seres humanos com consciência, com capacidade de raciocínio, de sentimento, de ação, de construir, de transformar a vida sobre a face da terra. Se não houvesse o mover de Elohim sobre nós, nós seríamos uns animais, nós seríamos os animais que não têm o mover de Elohim dentro deles. Eles simplesmente, né, seguem um instinto que foi dado pelo Eterno, mas eles simplesmente se alimentam, se acasalam, se reproduzem, né, mas não criam no mundo como o ser humano cria. Então, esse mover é que permite né, ao ser humano realizar a missão a que veio na face da terra. E encheu com Ruach Elohim B. Chormá, né, B. Chormá, em sabedoria, Uvi T. Vuná, e compreensão, UV Daat, U. Verhol Malachá, em sabedoria e em compreensão e em conhecimento e em todo tipo de obra, ou seja, na capacitação de fazer qualquer tipo de trabalho. Né? Então você vê aí que é uma pessoa que tem uma capacidade descomunal. Né? Ele pode ser pedreiro, ele pode ser ourives, ele pode ser tecelão, ele pode até construir uma nave espacial, né? Se fosse necessário. Ele tinha sabedoria, compreensão, conhecimento para isso tudo. Agora, você já ouviu a gente falar aqui várias vezes sabedoria, compreensão e conhecimento, né? E é isso que o Eterno dá a cada um de nós, em dimensões diferentes, e nós precisamos trabalhar para que esse mover, né, esse mover de Elohim desperte em nós tudo isso, mas isso nos cabe. No caso de Betsalel, o Eterno colocou nele, o Eterno o iluminou dessa maneira. Né? O que é o mover de Elohim? É a ação de Elohim que está sobre nós. Né? É a capacidade que nós temos de transformar o mundo. Sabedoria. Sabedoria anda junto com o entendimento. Né? Você tem sabedoria, a sabedoria está na tua consciência, no teu eu. Né? Quando a gente fala, eu sou Renato, a gente aponta para cá. Ó.
no coração, né? O coração é a sede da nossa consciência, não é o cérebro. O cérebro é a sede da nossa inteligência, da nossa coordenação motora. Mas inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Você pode ser inteligente e não ter sabedoria. Você pode ser ignorante e ter sabedoria. E sabedoria não tem nada a ver com inteligência, né? A gente conhece muita gente que tem muita inteligência, mas não tem sabedoria nenhuma, não tem entendimento nenhum sobre a criação do eterno, sobre o que faz aqui nesse planeta, né? E nós temos muitas pessoas que não tiveram facilidade de estudar, que não tiveram instrução, que não desenvolveram a sua inteligência, mas que têm sabedoria. Quando falam, a gente entende o que eles falam, a gente compreende o que eles falam, a gente percebe ali que há sabedoria. Então, essa sabedoria está no coração, não está na nossa inteligência, na nossa a consciência está no coração e não no cérebro. Compreensão. Compreensão é entender, né? Entender a vida, entender o ser humano. Isso é uma maneira de você aconselhar, de você transmitir, né? Transmitir essa sabedoria para as pessoas. E também a fortaleza, a autoridade que você tem para expressar, né, a compreensão que você tem do mundo. Isso pertence à nossa nefesh, à nossa alma, né? A nossa alma que tem, né, que consegue compreender e consegue ensinar, né, aquilo que compreende, aquilo que te deu sabedoria. Conhecimento, que também, né, o conhecimento do mundo traz temor ao Criador, traz temor ao nosso Criador. Por quê? Porque nós temos aí sabedoria, compreensão e conhecimento e sabemos como o mundo, né, como o mundo existe. Isso está ligado à nossa capacidade, né, aquilo que cada um recebeu do Eterno, né, ao nosso muito. Né, cada um recebeu um muito diferente e esse muito é que faz com que ela seja diferente dos outros, que faz com que ela possa levar aos outros algum ensinamento que veio com o mover do Eterno sobre ele. Então o Eterno colocou em Betsalel justamente, né, sabedoria e entendimento, compreensão e fortaleza, conhecimento e temor. Então Betsalel foi agraciado com essas, com esse mover de Elohim que veio sobre ele. E é justamente o resumo da primeira tábua. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol levavcha, ubechol nefshecha, ubechol meudecha. Então, Betsalel estava cumprindo, né, estava cumprindo a primeira tábua do Eterno, a primeira tábua dos mandamentos. Então, ele foi preenchido, né, preenchido com essa sabedoria diretamente do Eterno. Nós temos que desenvolver esse nós. Nós temos que desenvolver essa sabedoria, essa compreensão e esse conhecimento, né? Assim como nos diz Yeshayahu. Yeshayahu nos apresenta isso no capítulo 11, verso 2, né? Verso 2 das suas profecias, que é justamente a menorá, né? A menorá que ele diz, vê narrar, né? Vê narrar elav, e repousará sobre ele. Ruach Adonai. Ruach Adonai, mover de Adonai. Ruach Chochmah Uvinah. Ruach Etzah Ugevurah. Ruach Da'at Ve'irat Adonai. Então nós temos aqui, né, nós temos que Betsalel recebeu, né, recebeu esses moveres sobre ele. O mover, né, o mover de Adonai, né, o mover de Adonai, o mover de Hormá, o Eterno diz que colocou sobre ele o mover de Hormá, o mover de compreensão e o mover de conhecimento. Então é isso que nós precisamos desenvolver nós. Nós precisamos nos tornar
Betsalel, né? Como é que a gente vai se transformar em Betsalel? Nós veremos daqui a pouquinho como você se torna Betsalel para o Eterno, como você recebe esse mover, né? Esse mover do Eterno sobre você. É muito fácil, né? Vou apresentar para você já já como você chega a isso. Além de Betsalel, o Eterno colocou com ele mais um outro cidadão que é muito importante a gente conhecer. Va'ani, Ine Natati, e eis que eu coloquei Natati Otô, coloquei com ele, et o Oholiav, né? O Oholiav, o Kamatz aqui tem um som de O, né? Tem um som de O, Oholiav, ben Ahissamar, Lamate Dan, u, Velev, Kol, Hachan, Lev, Natati, Chochma, Ve'asu et Kol, Asher, Tivticha. Coloquei com ele Oholiav, filho de Ahissamar, Lamatedã, da tribo de Dan, e no coração de todo sábio, Kol Hormalev, todo sábio de coração, todo aquele que tem no seu coração sabedoria, ou seja, todo aquele que no seu coração tem, né, tem a sabedoria do Eterno. Coloquei sabedoria e farão tudo que te ordenei, ou seja, todos eles estão capacitados para realizar as obras do Mishkan. Né? Que obras são essas? São os entalhes, são as fundições, são a tecelagem, o preparativo das tábuas, os preparativos das bases das tábuas, os preparativos das cortinas, a menorá, a Aron Edut, né? Mas a Nerochet, né? a Misbea Nerochet, o altar de bronze, nós tivemos aí vários itens que foram fabricados com riqueza de detalhes, né? E que foram feitos por essas pessoas que até aquele momento eram camponeses, né? Eram pessoas artesãos que viviam lá em Mitzray, certamente, mas, né, aqui o Eterno os dotou de sabedoria para realizarem né, várias atividades da confecção dos itens do Mishkan. Né, todos eles com sabedoria, compreensão, conhecimento. Né? Os três braços da menorá, conforme nós vimos em Yeshayahu. E onde é que a gente vê isso? Né? Onde é que a gente vê isso? Vamos olhar aqui o nome Betsalel. Né? Betsalel Ben-Huri, Ben-Hur, La Mate e Yehudá. Né? Betsalel, essa palavra aqui pode ser separada em três palavras. Bet, Tissel e El. Bet, você já sabe que é no, que é com, que é em, né? É uma preposição. Sel é sombra e El é o nome do Eterno. Então, na sombra de Elohim. Por quê? Porque ele recebeu o mover de Elohim. Ele se movia na sombra de Elohim. Ele não saía da sombra, né, para procurar o entendimento fora da sombra, porque só há entendimento, só há sabedoria enquanto nós estivermos embaixo da sombra, né, embaixo da sombra de Elohim. E a gemátria dessas três palavras ou do nome Betsalel, você soma aqui, olha, 1 mais 30, 31, 30 mais 90, 120, e aqui 2, se você somar, você tem o número 153. E o que quer dizer o número 153? Né? Você não tem menor ideia do que seja o número 153. Mas eu vou te contar do último capítulo do livro de Yohanan Hachalia, o último evangelho, né? O último evangelho, o evangelho de João, lá no capítulo 21, quando
Yeshua, após ressuscitar, aparece pela terceira vez lá para os seus Shalirim, né? Estava lá no mar de Tiberíades, né? E foram lá pescar porque eles estavam aí transtornados com a morte de Yeshua. Eles então, né? Eles então resolvem voltar à sua vida de pescador de peixe, né? Então vão para o mar de Tiberíades e estão dentro do barco 7 pessoas, né? 7 pessoas estavam dentro do barco. Olha aí o número 7 aparecendo, trazendo um significado muito importante. Shimon Kefa, Tomai, Natanael, 2 filhos de Zebedi e 2 Talmidim. 7 pessoas dentro do barco, estavam lá, passaram a noite pescando no mar de Tiberíades, um lugar, né, que dava muito peixe, mas não pescaram nada, né? Pela manhã estavam lá chateados, tristes, não pescamos nada, como é que vai ser a nossa vida sem mestre, sem peixe para conseguir botar comida na boca das crianças lá em casa, e aí não tem peixe, não tem nada, né? Então, aparece um sujeito lá na praia e fala: "Ei, tem alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa?" Aí ele fala: "Não, não pescamos nada." E o homem lá fala: "Coloque a rede, jogue a rede do outro lado." Aí, pô, pescador, né? Pescador sabe que se está em cima de um cardume, se jogar a rede de um lado ou do outro, vai pegar cardume de qualquer jeito. Não tem que jogar do outro lado. Mas o homem insistiu: "Jogue do outro lado." E eles jogaram e puxaram muitos peixes. Quase transbordou o barco. E aí Shimon Kefa percebeu que se tratava de Yeshua na praia. Mergulhou no mar, foi até, né, mergulhou no Tiberíades e foi até a borda abraçar o mestre. E quando eles desceram com a rede, na rede havia 153 peixes. Betsalelo, a gemátria do nome Betsalelo, na sombra de Elohim, né? Essa é a gemátria, né, dos 153 peixes. E 153 nos lembra justamente, né, justamente da primeira mitzvah do Eterno. Anohi Adonai Elohei. Anohi Adonai Eloheicha, Asher hotzitecha Mieretz Mitzrayim Mibeit Avadim. Eu sou o Eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É assim que começam as 10 maravilhosas palavras. É assim que começam os 10 mandamentos. Se você aceita o Eterno como teu Elohim, né, você então vai andar embaixo das nuvens. Não adianta você, da nuvem, desculpe, né, não adianta você querer cumprir qualquer um dos outros mandamentos se você não aceitar esse, agir de acordo com as suas instruções, porque se você não obedece esse, você não está andando de acordo com a sua instrução. E essas 12 palavras aqui, né, essas 12 palavras aqui soma exatamente 153. Então, Betsalel é aquele que está nos ligando ao, aos mandamentos do Eterno. E Yeshua, quando diz para os seus tamidim, em vez de vocês ficarem pescando peixe, por que vocês não passam a obedecer as palavras do Eterno, obedecer os 10 mandamentos? São os 10 mandamentos que vão nos manter na nuvem, que vão nos redimir de nossos pecados, que vão fazer com que a gente tenha Ruach Elohim sobre nós, Ruach Ormah Uvinah, Ruach Etzah Ugevurah, Ruach Da'at Veirat Adonai. Só assim, né, só assim a gente vai conseguir, né, ter esses 3 elementos que o Eterno colocou sobre Betsalel, que o Eterno preencheu Betsalel com isso. E nós temos aqui Ben Uri, né? Ben Uri, nós podemos separar em Ben Or I, né? Ben Or I. Filho, luz minha, filho da minha luz. Quando você se torna Betsalel, você se torna filho da luz do Eterno, né? Que tem a gemátria aqui, né, anotada aqui, que eu vou já já dizer onde é que nós chegamos com essa gemátria.
Ben-Hur, né? Ben-Hur, não é aquele do filme lá, não. Não é Ben-Hur do filme. Aqui é Ben-Hur, filho do mover. Né? Por quê? Porque Hur são as mesmas letras da palavra Ruach. Né? Ruach, filho do mover do eterno. Quando você se tornar Betsalel, você se torna, né, você se preenche com o mover do eterno. E nós temos Matei e Yehudá, né? E Yehudá é justamente esse nome que tem, né, que tem no meio das palavras, das letras do nome do Eterno, nós temos a porta, né? A porta, o quarto mandamento, que nos orienta para o Eterno. Então, a tribo de Yehudá, né? A tribo de Yehudá é aquela que coloca o Eterno, né, em primeiro lugar, é aquela que coloca o Eterno, né, sempre à frente, é a porta, né, é o quarto mandamento. Então, se você agora somar, né, somar toda essa gemátria aqui, 52 mais 207, mais 10, mais 214, mais 52, mais 30, mais 54, né, você vai ter aqui essa soma. E aí, se você acrescentar aqui o número 1, porque aqui você tem o nome do Eterno, uma vez aparecendo aqui. Então, você acrescenta esse colel, né, como se usa na Gemata, acrescentar uma unidade à palavra. Você vai somar aqui 620. Você sabe, né? Você sabe o que é 620, né? 620, se você for lá no capítulo 20 de Shemot, né, somar todas as letras, né, contar todas as letras, melhor dizendo, contar todas as letras dos 10 mandamentos, você vai ter 620 letras. Então, aqui nós temos toda a recomendação para conseguirmos receber do Eterno compreensão, conhecimento, compreensão, sabedoria, compreensão e conhecimento, né? E o Ruach Elohim sobre nós. Então nós temos aqui, né, que seguir as 10 maravilhosas palavras. Então nós temos aqui no nome de Betsalel toda essa orientação. E nós temos também, né, nós temos também o Holiav ben Ahi Samar Mate Dan. Nós temos que o Holiav pode ser separado como Ohel Yud Av. Tenda minha pai, né? A tenda do meu pai, minha tenda é o meu pai, né? O pai é minha tenda. Né? Então, quem te protege, quem te garante, quem te dá suporte é o teu pai, né? O Eterno. Ben Ahi Samer, né? Ben Ahi Samer, filho, irmão, meu irmão, suporte. O meu irmão, né, é o meu suporte, o meu irmão é o meu suporte, é o meu filho. Então nós temos aqui essa formação de palavras, né? Os nomes não foram dados à toa. E nós temos Matedan, né? Tribo, a tribo da justiça, né? O juiz. O juiz tem que estar sempre, né, orientando o teu dia a dia, orientando os teus passos, orientando a tua jornada. Tudo tem que ser feito com justiça, tudo tem que ser feito na tua vida com a justiça do Eterno. E se você somar agora essa gemátria, né, se você somar essa gemátria, você tem o número 348. 348 é a gemátria da palavra Hamesh, né? Hamesh, 348, né? 348. 348 é a palavra Hamesh, que traduzimos por 5. Né? Então, 5 é a palavra Hamesh, 5 são os livros da Torá, 5 são os livros que te trazem todos os ensinamentos do Eterno que Moshe nos deu
justamente para que nós possamos redimir todas as nossas transgressões. Então, nós vimos aqui um pouquinho, um pouquinho das relações que podemos fazer entre diversas partes da Escritura. Então, nós temos ensinamento na Escritura em todo momento, em toda palavra, em toda letra, em todo nome. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprender. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, e nos encontramos amanhã na porção Vayahel, Vayahel. Então, esta porção será trazida amanhã no Kabbalah Shabbat. Aguardamos você, então, aqui no canal para juntos estudarmos essa porção. Shalom, shalom. פעם היו שם פרחים והגן נתן עצי פרי לרוב, והיו השכפים מנשקים את החוף לטרף. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. פעם היו משיחים והיו אנשים מורגלים לאהוב, והיו מלכים שיצאו אל הרחוב לטרף. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר.